Prepara aí a terra do seu coração, queridos. Levanta aí um pouquinho, vamos levantar um pouquinho, vamos orar. Pastor Alexandre. Amém. Estando sua mão aqui para cá, vamos abençoar a vida do diácono Rogério nesse instante. Pai, nós te rendemos graças. Porque, ó Deus, nós sabemos que, nós cremos, ó Pai, que o Senhor já falou com o seu filho, já colocou, ó Pai amado, no seu coração a mensagem a ser transmitida às nossas almas nessa noite. Eu oro, Pai amado, primeiramente para que nós que estaremos ouvindo, possamos, ó Deus, estarmos completamente abertos para o que o Senhor tem para falar conosco, para o que o Senhor tem para nos ensinar, para o que o Senhor tem, Deus amado, para nos alimentar da tua parte. E segundo, Deus, que o teu filho nesse instante possa estar completamente envolvido pelo teu Espírito, pela tua graça. Que ele possa, Senhor amado, verdadeiramente, Deus, ter a sua sensibilidade aguçada, a fim de que as palavras que venham a sair dos seus lábios estejam, Pai amado, sendo produzidas nesse instante no teu coração, ó Pai. Ó Senhor, glorifica o teu nome, ó Deus, nesse instante, ó Pai, em virtude da mensagem que será, Deus, transmitida, pregada, e que, Deus, aquilo que tu queres fazer, todos nós, ó Pai, possamos permitir que o Senhor faça. Nada, Pai, vem impedir que a tua palavra, que a tua semente venha alcançar nas nossas vidas, alcançar em nós uma terra fértil. Tudo aquilo que for contrário, ó Pai, a isso, nós, como igreja, repreendemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Espírito Santo de Deus, tu tens total liberdade nesse instante. Nós te agradecemos. Amém, Senhor. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo. Os irmãos podem se sentar. Quero acalmar o seu coração com relação ao tempo. A gente sabe que é uma noite especial, né? Uma noite de comemoração. E eu não poderia começar sem antes fazer menção dessa data tão especial, tão marcante. Parabenizando todas as mães, inclusive a minha que está aqui. Vocês são realmente um presente de Deus para as nossas vidas e as vemos como rosas lindas de um jardim de Deus perfeito. Rosas que não apenas trazem algo bom para os nossos olhos pela beleza de cada uma de vocês, como um perfume, um aroma muito agradável, viu? Parabéns a vocês, que Deus possa abençoar vocês. Deus tem múltiplas formas de falar e eu tenho certeza que Ele já está falando ao teu coração, assim como tem falado ao meu. Ainda que as homenagens sejam para as mães, o coração de nós pais também fica sensibilizado, a gente fica tão feliz, porque somos filhos também. Muitos de nós têm esposas, a gente se emociona também ver crianças que não falam, são mudas, mas aqui na frente, no Dia das Mães, sempre falam alguma coisinha, né? Glória a Deus por isso. Eu separei um texto de Max Lucado para essa data importante que eu gostaria de compartilhar com você, porque ele expressa uma verdade tão assim profunda. E olha só que maravilha, Max Lucado escreveu o seguinte: o amor de Deus e o amor de mãe. Ele faz uma analogia, uma comparação, e é possível enxergar sim uma grande semelhança entre esse amor de mãe, o amor da mãe pelos seus filhos, com o amor de Deus. Lógico que o amor de Deus numa proporção infinitamente maior e superior, mas há semelhanças. E eu achei interessante esse texto. Ele começa fazendo uma pergunta, e a pergunta eu quero direcionar a vocês. A pergunta é a seguinte: por que vocês, mães, amam seus recém-nascidos? Eu sei, é uma pergunta boba, mas me desculpem, por quê? Durante meses, esse bebê lhe trouxe sofrimentos, ele lhe deixou cheia de espinhas, e a fez gingar como uma pata.
Por causa dele, você suspirou por sardinhas e torradas e saiu devolvendo tudo pela manhã. Ele lhe chutou a barriga. Ele ocupou um espaço que não era dele. Comeu alimentos que não preparou. Você ganhou quilinhos a mais, foram poucos, confessamos isso, mas você ganhou quilinhos a mais e sensível, chorou sem saber por quê. Sem contar na impossível tarefa de achar uma posição agradável para dormir à noite, não é? Você o manteve aquecido, você o manteve seguro, você o manteve alimentado, mas será que ele agradeceu? Uma outra pergunta. Você está brincando? Mal saiu da barriga e já começou a chorar. O quarto é muito frio, o cobertor é muito áspero, a babá, para aquelas que tiveram esse luxo, é muito ruim. Quem que ele quer? A mãe. Você nunca tira uma folga? Quer dizer que você fez todo o trabalho nos últimos 9 meses? Por que o papai não pode assumir nessa hora? Não, o papai não vai assumir. O bebê quer a mãe. Ele nem lhe disse que estava chegando, simplesmente veio. E que chegada! Ele a transformou numa selvagem. Você gritou, você praguejou, você cerrou os dentes, rasgou os lençóis. No caso da minha, me apertou o braço que eu não tive que conter o grito. Me dá a mão, amor. Eu dei a mão, meu Deus, num engano terrível, e ela quase quebrou parte dos dedos, dos ossos. Veja só como você está agora. Suas costas doem, a cabeça lateja, seu corpo está molhado de suor, todos os músculos retorcidos e estirados. Você deveria estar brava, mas está? Longe disso. Em seu rosto, há um amor maior do que a eternidade. Ele não fez nada por você, mas você o ama. Ele trouxe sofrimento para o seu corpo e náuseas para as suas manhãs, mesmo assim é o seu tesouro. O rosto dele é enrugado, os olhos turvos. Apesar disso, você só consegue falar da boa aparência dele e do futuro brilhante que ele vai ter. Ele vai acordá-la todas as noites nas próximas semanas, mas isso não importa. Vejo isso no seu rosto, vemos isso no rosto de vocês. Você é louca, vocês são loucas por eles. Por quê? Porque a mãe ama o recém-nascido. Porque o bebê é dela? Mais do que isso. É o sangue dela, é a carne dela, os tendões dela, a espinha dela, é a esperança dela, é o legado dela. Não importa que o bebê não dê nada a ela, ela sabe que o bebê nascido é indefeso, fraco. Ela sabe que os bebês não pedem para vir ao mundo. E Deus sabe que também não pedimos. Somos ideia dele. Somos dele. Somos seu rosto, suas mãos, seu toque. Somos a sua imagem e semelhança. Olhe bem no rosto de cada ser humano sobre a terra e você verá que é semelhante a ele. Embora alguns pareçam parentes distantes, não são. Deus não tem sobrinhos, apenas filhos. Somos, por incrível que pareça, o corpo de Cristo. E mesmo que não hajamos como pai em algumas ocasiões, não há maior verdade que essa. Somos dele. Inalteravelmente. Ele nos ama infinitamente. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Romanos 8:39 diz isso. E eu quero compartilhar fazendo uma pequena pausa. Romanos 8.
não precisa ficar de pé. 38 e 39. Diz o seguinte: porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo. Se Deus não tivesse dito essas palavras, declarou Max Lucado, eu seria louco escrevendo-as. Mas já que ele o disse, eu seria um louco se não as cresce. Nada pode separar-nos do amor de Cristo. Mas como tenho dificuldade em abraçar essa verdade? Você pensa que cometeu um ato que o coloca fora do seu amor, uma traição, uma deslealdade, uma promessa quebrada. Você acha que ele o amaria mais se você não tivesse feito tal coisa? Você acha que ele o amaria mais se você fizesse mais coisas? Você acha que se fosse melhor, o amor de Deus seria mais profundo? Errado, errado e errado. O amor de Deus não é humano. O amor de Deus não é normal, como o amor das mães. O amor de Deus enxerga seu pecado, mas ainda assim o ama. Estaria aprovando seus erros? Não. Você precisa se arrepender? Sim. Mas você se arrepende para o bem dele ou para o seu próprio bem? Para o seu próprio bem. O ego de Deus não precisa de argumentações. O amor de Deus não precisa de sustentação. Bonito o texto, não é? Esse aplauso é para vocês, mamães. Então, papais, melhore aí a intensidade. De fato, esse amor de mãe, ele se aproxima muito a este amor de Deus. Um amor que não é comum. Um amor que é tão verdadeiro, tão profundo, tão especial. Um amor que se revela em cada atitude, não é verdade? E para esta noite, sem ser demorado, mas procurando trazer uma mensagem que aqueça o seu coração, eu nutri no coração um profundo desejo de compartilhar com vocês a respeito de algumas mães da Bíblia. E enquanto eu fazia esse exercício, algumas mães, alguns exemplos bíblicos me vieram à cabeça. Pensei, por exemplo, em Joquebede, a mãe de Moisés, Arão e Miriam. Uma mãe que não é tão mencionada, não é? Mas gerou filhos que fizeram uma tremenda diferença no seu tempo. Falamos tanto de Moisés, o libertador, mas Joquebede gerou também Miriam, uma mulher profetisa que liderou mulheres em um tempo de transição da escravidão para a liberdade em Deus, em Cristo e a terra prometida. Joquebede, a mulher que gerou Arão, o primeiro sumo sacerdote. Que legado, não é? Extraordinário. Pensei em Ana, a mãe do juiz e profeta Samuel. A dor da esterilidade de Ana não a fez desistir. Antes ela clamou a Deus, crendo no milagre, como nós cantamos, e como brindou o meu coração a inspirada seleção das canções. Acredito sim, acredito sim, acredito sim. O impossível Deus vai fazer na minha vida. Que coisa linda!
Deus já estava falando nesse sentido, aleluia, com o teu coração, com o meu coração. Ana gerou este grande profeta de Deus, e a história está lá descrita no primeiro livro de Samuel. E depois disso gerou mais 5 filhos, ou seja, o milagre foi tão intenso na vida de Ana, que abriu a sua madre não apenas espiritualmente para gerar aquele que foi um profeta de Deus, tremendo no seu tempo. Não apenas no sentido espiritual, porque Ana não teve apenas realizado o desejo e o sonho de gerar um filho sendo estéril. Note que a palavra de Deus demonstra na vida de Ana mais do que o simples desejo de embalar nos braços o bebê. Ela vivenciou o milagre e logo depois apresentou o menino Samuel, e esse foi criado no templo, aos pés de Eli. Poxa, que coisa contraditória. Imagina uma mulher estéril que não podia gerar filhos, de repente é agraciada, vivencia um milagre, mas a gratidão no seu coração a faz desapegar-se do filho e colocá-lo nas mãos do Deus poderoso, para que a história dele fosse escrita de acordo com a vontade de Deus. Que extraordinário, Ana! E este milagre atingiu não apenas em um momento único, porque logo depois disso, ela teve outros filhos. Pensei em Isabel, mãe de João Batista, aquele que antecedeu o nosso Senhor Jesus Cristo, preparando o caminho para que ele chegasse a esse mundo. Que mãe! Também estéril, creu na palavra que havia sido trazida pelo anjo de Deus, e criou este menino de acordo com a palavra, as instruções que foram dadas. E aí esse texto se encontra lá no Evangelho de Lucas, capítulo 1. Havia instruções para a criação do menino, e certamente essas instruções foram cumpridas, porque João Batista se transformou no João Batista que nós conhecemos, um homem de Deus, o maior dos nascidos de mulher. Um homem extraordinário. Eu tenho certeza que o legado de Isabel e Zacarias, eu tenho certeza de que, expressando em grande parte aquilo que ele recebeu de criação da sua mãe. Lembrei-me daquela que a Bíblia nem sequer cita o nome, ou seja, aquela mãe de uma filha possessa, a Cirofenícia, que aproximou-se e achegou aos pés de Jesus. E aí vamos ler esse texto? Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 7. Se você está em Romanos, é só voltar. Marcos 7. De 24 a 30, diz assim a palavra do Senhor. A mulher cananeia, a mulher cirofenícia. E levantando-se dali, foi para os territórios de Tiro e de Sidom, e entrando numa casa, queria que ninguém o soubesse, mas não pôde esconder-se. Porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E a mulher era grega, cirofenícia de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, respondendo, disse-lhe: sim, Senhor. Que sabedoria dessa mãe! Mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. E note que o resultado desta sabedoria, desta mãe que não desistiu, mesmo diante da situação de uma filha que estava em condições terríveis, a resposta de Jesus, versículo 29. Então ele disse-lhe: por esta palavra, vai, o demônio já saiu da sua filha. E indo ela para casa, achou a filha deitada sobre a cama, pois o demônio já tinha saído. Que tremendo! Veja a importância do trabalho, da vida, o legado de uma mãe para a vida dos filhos.
Lembrei inclusive de outras. Existem vós aqui no nosso meio, vovós? Podem levantar as mãos? Olha só, vovós. Veja comigo aí 2 Timóteo, se você está em Marcos, vai para frente. Primeira carta de Timóteo, ou segunda carta de Timóteo, capítulo 1. Segundo Timóteo 1. Versículo 5. Trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, Timóteo, o qual habitou primeiro em tua avó, Lóide, e em tua mãe, Eunice, e estou certo também que habita em ti. Olha o legado da avó e da mãe para a vida de um filho que se transformou depois no discípulo amado de Paulo, Timóteo. Um jovem extraordinário que fez a diferença no seu tempo. Herdou da mãe e da avó uma fé não fingida, um estilo de vida que agrada ao Senhor. Que tremendo, que extraordinário, as marcas que são impressas na vida e no coração dos filhos pelas mães. Como somos gratos a Deus pela vida de vocês, queridas. Mas um outro exemplo que eu quero compartilhar com você, talvez você olhando para estes textos bíblicos, para estes exemplos, olhe para você e diga assim, poxa, mas estas foram mulheres da Bíblia extraordinárias, mulheres crentes. Talvez aí no seu lugar você diga, poxa, mas eu nem crente sou, nem partilho da mesma fé, nem pertenço à mesma igreja. Eu quero trazer o exemplo de Rispa. Sim, 2 Samuel 21, agora lá no Antigo Testamento, 2 Samuel 21, do 8 ao 14, a história de Rispa, uma mãe amorosa que não abandonou seus filhos mesmo diante de uma situação terrível. Diz assim, 2 Samuel 21, a partir do 8. Porém tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha tido de Saul, a saber, a Armone e a Mefibosete, como também os 5 filhos da irmã de Mical, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai, Meolatita. Graças a Deus que as irmãs evoluíram e não dão mais esse tipo de nomes para os seus filhos. Obrigado, mãe. Agradeça a sua mãe aí, você está perto dela. Oh, Jesus, obrigado pela tua misericórdia. Obrigado por ter dado tanta sabedoria. Versículo 9. E os entregou na mão dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor, e caíram estes 7 juntamente, e foram mortos nos dias da cega, nos dias primeiros, no princípio da cega das cevadas. Então Rispa, versículo 10, filha de Aiá, tomou um pano de cilício e estendeu-lhe-o sobre uma penha, desde o princípio da cega, até que se destilou a água sobre os céus, sobre eles do céu, e não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. E foi dito a Davi o que fizera Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabes de Gileade, os quais os furtaram na rua de Bet-Seã, onde os filisteus os tinham pendurado, quando os filisteus feriram a Saul em Giboa. E fez subir dali os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zelá, na sepultura de Quis, seu pai, e fizeram tudo o que o rei ordenara, e depois disso, Deus se aplacou para a terra. Ou seja, Rispa
agiu aqui com grande amor pelos seus filhos e não os abandonou, nem mesmo quando morreram. Pelos cálculos, estudando a palavra, esta mãe passou cerca de 5 meses enxotando as aves de rapina ou as feras durante o dia, para que não comessem os corpos dos seus 2 filhos expostos ali sobre aquele monte. E o resultado disso foi que foi honrada por Davi, e mesmo em um tempo de guerra, e os seus filhos puderam ser enterrados com honra na sepultura dos reis. Que paralelo nós podemos trazer desta mãe Rispa para nós? Não que nenhuma de vocês tenha que viver um infortúnio como esse, mas imagine, quantas mães às vezes desistem dos seus filhos para as aves das drogas, para as aves dos traficantes, da prostituição, das más companhias ou dos pecados diversos, filmes, pornografia de toda sorte, ou os abusos, as coisas deste mundo, deste tempo, estando ainda vivas. Rispa se preocupou em preservar os filhos mesmo que mortos, não permitindo que estas aves de rapinas, e é um símbolo para pecado, para o inimigo que procura roubar as vidas. Enxote, querida mãe ou avó, da vida dos seus filhos toda espécie de ave de rapina, ou animais e feras do campo. Não desista, não perca os seus filhos, ainda que a esperança pareça estar morta, porque a morte aponta para o fim da esperança, o fim da vida. Não desista. Não desista de sonhar, como foi dito pelo pastor no início, inspirado pelo Espírito Santo. Não desista de sonhar. Sonhar que Deus pode realizar o impossível pela fé, como está na palavra. Sonhar que aqueles que estão hoje perdidos, filhos no mundo afora, podem ser totalmente e completamente restaurados pelo poder de Deus. Não desista, acredite que Deus pode mudar a vida do seu filho ou da sua filha, ainda que ele esteja morto. Creia no doador da vida, na ressurreição e a vida, que é Cristo. O amor de Deus, o amor de Cristo pelas mães, a preocupação dele, se demonstrou tão viva no momento mais difícil da vida de Jesus. E eu vou encerrando aqui, mas caminhe comigo pela última vez para o Evangelho de João, para que você se enxergue aí nesse texto e perceba o quanto Jesus, que é a imagem do Deus invisível, se preocupa com você. E aí o texto está em João 19. Evangelho de João 19. A partir do verso 25. Diz o seguinte: e junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe e que um discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Depois, sabendo Jesus que todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a no isopo, lhe achegaram a boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Imagine então
que no momento mais crucial do ministério de Jesus, ele expressa e ele esboça algo, ele aponta para uma prioridade incrível. E o Espírito Santo falando comigo aqui me trouxe uma verdade extraordinária. É fato que quando o ser humano chega em uma situação de risco de morte, ele começa ou tende a se importar com o que é prioritário. É ou não é verdade? Eu conheci pessoas que tiveram o relato dos médicos de que desenganados teriam poucos dias de vida. E você vê a reação de pessoas, é que ela passa a priorizar, a maioria delas, as coisas que são realmente importantes da vida. E eu creio, como Jesus se apresentou como um homem perfeito, não foi diferente com ele. No final, se tende a expressar o valor por aquilo que é importante. E Jesus expressa dois sentimentos neste momento crucial do fim da sua vida terrena. O primeiro deles, momentos anteriores, é com relação à sua própria missão, e a missão de Jesus era vir a este mundo para expiar, perdoar os pecados do mundo inteiro, desfazer as obras de Satanás, nos salvar. E ele expressa isso em suas palavras quando ele diz: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E aí, neste momento, no texto em que lemos, ele expressa um outro sentimento. Um sentimento que está presente no coração de Jesus e que é prioridade para ele. Que sentimento esse? A preocupação com as emoções do coração de uma mãe. A preocupação com este relacionamento que é travado entre mãe e filho. Jesus, lá no momento de agonia, imagine só, pendurado no madeiro, depois de ter sido agredido violentamente, tanto emocionalmente quanto fisicamente, ele ali olha para a mãe, imagina, puxa, a mãe sem o filho, esse é um sentimento ruim, este é um momento terrível. O que ele olha? Ele olha para a mãe e diga: olha só, eis aí o teu filho. Olha o cuidado de Jesus. Eis aí o teu filho. E olha para o discípulo amado, ou seja, João, o discípulo mais novo. Estudos mostram que é o discípulo mais novo que Jesus tinha. Aquele que reclinava a sua cabeça no peito de Jesus. Aquele que em seu evangelho demonstra detalhes que outros não escreveram, né? Da vida e da obra de Cristo. Jesus olha para ele e fala: eis aí a sua mãe. E aí, esse discípulo recebe Maria, a mãe de Jesus, em sua casa. Isso me trouxe uma alegria no coração tão grande. É certo que não havia ali uma relação sanguínea, um elo sanguíneo entre mãe e filho, aquela que gerou no ventre, que esperou 9 meses, que enfrentou as dores de parto, mas existe uma relação afetiva que se estabelece também, mesmo fora deste vínculo sanguíneo. Quantas de vocês abraçam filhos que não geraram? E o desafio da caminhada cristã é justamente viver dessa forma, assumir pessoas como filhos espirituais. Esse texto, então, abriu para mim esse entendimento de como isso importa para Jesus, como esta relação de afetividade, esta relação entre pessoas é importante e em nível realmente de emoção. Porque a relação de mãe e filho é a que mais carrega emoção, é a que mais carrega intimidade, é a que mais carrega dependência. Existem coisas que os meninos não falam comigo, mas procuram a mãe. Como nós lemos, não se quer o pai, não se quer o amigo, não se quer ninguém, se quer a mãe. Jesus se preocupa com esse detalhe. Isso é maravilhoso.
Eu tenho então para compartilhar com você, querida mãe, isso vale para nós pais, porque a palavra de Deus é como espada de dois gumes, nos atinge, indo e vindo, atinge a todos nós. Jesus, o nosso Salvador, Ele tem todo o interesse de te ver plenamente realizada nos seus relacionamentos, sejam eles quais forem. Jesus tem essa preocupação de te ver bem, de te ver cuidado, de te ver amparado, de ver você vivendo sonhos na terra, sonhos realizados e não interrompidos. Jesus sabia que Ele iria, depois de ressuscitado, aos céus e estaria à destra do Deus Todo-Poderoso, e que era a mãe dele, e os discípulos precisavam dessa ligação. Que coisa linda! Desde o início do culto, Deus tem nos apontado para isso. Ele quer realizar os sonhos e os desejos do nosso coração. Ele quer se revelar a nós. Ele quer cuidar de nós. Eu não sei com que mãe aí você se encaixou, né? Nesses exemplos. Existiam outros para compartilhar, mas num outro momento a gente vai fazer isso. Eu quero terminar dizendo apenas isso. Nosso Deus é um Deus que realmente se preocupa com o nosso bem-estar. E não existem sonhos, não existem impossibilidades para aqueles que creem nesse Deus que opera maravilhas, que opera milagres. Tantas mães aqui, tantos pais, tantas histórias, tantos desejos, tantos sonhos. Ouse acreditar que não está perdido, meu irmão, minha irmã. Ouse crer naquele que pode todas as coisas. Não há impossibilidade, não há morte, nada pode nos separar do amor de Cristo. Nada. Você pode se levantar. Nós queremos orar, e eu gostaria que você fechasse os seus olhos e, especialmente você, mãe, pensasse aí no seu filho, na sua filha. Deus é tão bom, Deus se preocupa com todos. Ainda que você seja viúva, Deus demonstra uma preocupação tão especial pelas viúvas. Ainda que você, filho, tenha sido privado da companhia da sua mãe, se encaixe como órfão. A palavra de Deus diz que Deus faz com que a estéril habite em famílias. Oh, Ele dá uma família aos órfãos. Ele agiu assim com Maria, sua mãe, e o discípulo amado. Deus quer responder o seu clamor. Então, abra sua boca. Tendo pensado aí nessas impossibilidades, nos filhos, na sua geração, na sua prole, no seu legado, comece a abrir a tua boca em oração diante do teu Deus. O Deus que ouve, o Deus que responde, aleluia. O Deus que pode todas as coisas. Oh Senhor, eu quero levantar a minha voz em oração, Senhor. Neste dia, Senhor, é bem verdade que as famílias se reúnem, Senhor, para ter momentos de alegria juntos. E parece que neste momento nos esquecemos, de certa forma, dos problemas que circundam lá, que estão presentes no coração, as preocupações na mente, no coração de mães, pais, de pessoas. Oh Senhor, neste momento, diante do Senhor que está presente aqui pelo Espírito Santo de Deus, nós queremos com ousadia erguer a nossa voz e clamar a Ti, ó Deus, o Senhor que tem as respostas que cada uma delas precisa, o Senhor que tem os milagres que cada uma delas precisa viver, ou que cada um deles precisa viver. Tu és Deus de milagres, Senhor. Tu és Deus que opera maravilhas. Tu és Deus que muda histórias, que reedita histórias consideradas perdidas para o homem.
Oh Senhor, para ti não há impossibilidades. Oh Deus, tu mesmo disseste pela boca do teu filho: se creres, verás a glória de Deus. E Deus quer revelar para você nos próximos dias uma glória especial. A glória talvez de ver o teu filho convertido, a glória talvez de ver o teu filho resgatado das trevas, resgatado, oh, do mundo das drogas, do submundo. Deus quer realizar, Deus quer manifestar esta glória na tua vida. Então apegue-se a isso pela fé. Oh Senhor, há uma glória para ser revelada na tua vida. Não apenas a glória de ver a tua descendência, o teu legado, oh, nas mãos de Deus, mas a tua própria vida sendo envolvida pela glória de Deus, sendo renovada as tuas forças, sendo renovada a tua alegria, sendo renovada a tua esperança, sendo renovada a tua fé. Deus quer realizar este milagre dentro de você, minha irmã, meu irmão. Um milagre que não se vê inicialmente no exterior, mas que está sendo gerada dentro de você. Oh, Rebaxecalamaias, oh Senhor, esta glória, a glória de Deus está no templo, está na igreja, estamos no lugar certo, e aprove o Senhor nos trazer a todos aqui nesta noite. Não há coincidência nisso, não há obra do acaso nisso. Deus te trouxe para te renovar, Deus te trouxe para manifestar glória na tua vida. Glória na tua vida, e a glória de Deus te levanta do lugar da enfermidade, do lugar das dores, sejam elas emocionais ou físicas. Deus é Jeová Rafá, o Deus de toda cura, e Ele se manifestou na pessoa de Jesus Cristo, o médico dos médicos. Oh, esta glória vai remover do teu corpo as chagas, a enfermidade, a dor, porque é o poder de Deus, é a glória de Deus que brilha nas trevas. Oh Senhor, esta é agora. O Espírito nos sinalizou, esta é a noite dos milagres. Eu creio sim, Senhor, o impossível vai ser realizado na minha vida. Declare, minha irmã, declare, meu irmão, o impossível vai ser gerado na tua vida. Se é impossível para você sair deste mar de tristeza, deste mar de dívidas, Deus é poderoso para manifestar glória na tua vida. Glória, 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 glória. Era baixando a labas. Glória tocando você agora. Rebaceta lamanaias, tocando você, tocando o teu corpo, tocando. Erga as suas mãos pela fé. Receba a provisão, receba a provisão, receba a glória. Oh, declare a Ele: eu creio, Senhor. Oh, Deus. Aleluia, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo que está sendo derramado aqui essa noite, Senhor. Oh, Deus, o Senhor não apenas nos fez bem para o nosso coração e para a nossa alma ver os filhos, ver as homenagens, mas o Senhor nos brindou com uma palavra de esperança. Oh Senhor, um futuro, aleluia, certo e garantido contigo. Aleluia, aleluia. Ele vai fazer o melhor por mim. Aleluia, declare. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é
seus. Deus vai cumprir, Deus vai cumprir. Pega as suas mãos. Seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Acredito, sim. Acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Acredito. Acredito, sim. Acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. Eu queria perguntar se existe alguma mãe que se encontra em dificuldade extrema e que deseja que nós oremos. Se você está se vendo num vale e ainda sente que esta glória não te tocou, eu quero desafiar você pela fé a se achegar para junto, para o pé do altar, para que esta glória te toque. Venha pela fé. Oh Senhor, ninguém se disperse, há uma presença gloriosa neste lugar. Continue glorificando se você ficou aí no seu lugar. Continue exaltando o Senhor. Se você mãe, ou se você pai, ou se você irmão, chegou a este lugar e se vê numa situação de grande dificuldade, precisa se reconciliar com Cristo, ou precisa entregar a sua vida a Ele, venha, porque Deus quer tocar você com a glória dEle. Venha, venha pela fé, venha com o coração aberto. Oh Senhor, a palavra de Deus diz que aqueles que se achegam a Ele não são dispensados vazios, não são lançados fora. O Senhor te acolhe, o Senhor te abraça, o Senhor te toca. E Ele toca os que estão perto, os que estão longe. Senhor, a tua glória, Senhor, a tua glória, Senhor, a tua glória, Senhor. Oh Senhor, você que ficou no seu lugar, glorifique, cante, exalte ao Senhor. Acredito sim que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Acredito sim. Acredito sim. Acredito sim que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Querido, você que está aí no seu lugar, não se disperse, não feche seus olhos. Amado, todo projeto de Deus
Ele começa pela família. Sufocando o meu coração. Se tentar Antes de pensar em ministério, em qualquer outra coisa, Deus idealizou uma família. deu a visão. E uma peça fundamental nessa estrutura é uma mãe. A mãe que se doa pelos filhos, a mãe que se entrega pela família. O filho que sente segurança no abraço, no colo da mãe. E quantas vezes o diabo tem tentado contra isso? E quantas enfermidades na alma nascem em função disso? Querido, feche os seus olhos, esteja orando pela sua família, esteja orando pela sua mãe, esteja orando pelo seu pai, esteja intercedendo pelos seus filhos. Eu creio que nesse dia tão especial, o Senhor está derramando uma unção de cura e restauração sobre lares, famílias aqui representadas. Aleluia. Isso, ore, se derrame, querido. Não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de orar, não pare de adorar. Levanta os teus olhos e vê. Deus está restaurando os seus sonhos e a tua visão. Recebe a cura, recebe a unção, unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção, unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Se tentar matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido, perdeu a visão. Se tentar matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido, perdeu a visão. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de orar, não pare de adorar. Levanta os teus olhos e vê. Deus está restaurando os teus sonhos, abrindo a sua margem, a visão. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção, unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação.
receba a unção sobre a sua vida, unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção, unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção, unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Você que crê, canta na primeira pessoa. Recebo a cura, recebo a unção, unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Você que crê, levante a sua voz e cante. Recebo a cura, recebo a unção, unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Eu recebo a cura, recebo a unção, unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação, unção de multiplicação. Aleluia. Pega as tuas mãos debaixo desta unção, desta glória. Pega as suas mãos aí onde você está, em gratidão ao Senhor. O nosso coração está cheio de gratidão, Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida. Obrigado, Senhor, pela salvação. Obrigado, Senhor, por esta presença gloriosa que não se aparta de nós. Obrigado, Senhor, por cada palavra de afeto e de amor que ouvimos esta noite, sobretudo este dia, que elas se perpetuem na nossa vida. Palavras de bênçãos, palavras de amor, e que todas as outras sejam retiradas da nossa história ou refutadas de nós, apartadas do nosso coração. Nós te agradecemos, Senhor, porque estamos sendo despedidos cheios e não vazios, curados e não enfermos, libertos e não presos, salvos e não perdidos, felizes e não entristecidos, esperançosos e cheios de fé. Obrigado por esta paz que excede todo entendimento, uma paz que não deixará os nossos lares, uma paz que irá conosco, que irá com as mães, que irá com as avós, que irá com os pais, que irá com os jovens, os servos, os moços, as moças, as crianças, todos debaixo da tua paz, da tua bênção, da tua glória. Agradecemos por aqueles que nos visitaram esta noite, Senhor. Agradecemos pelas famílias reunidas na igreja. Te agradecemos porque podemos cantar expressando louvores a Ti. Agradecemos pela palavra da verdade. Agradecemos por tudo, Senhor, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Você pode dizer amém? Você pode dizer